o grande problema que a gente está vendo em Gaza atualmente é a incrível violência da guerra urbana. A guerra urbana talvez seja o pior do tipo de combate, porque se dá a poucos metros de distância. E daí o que acontece, o fato de Israel ter bombardeado tanto a faixa de Gaza fez com que o Hamas agora, além de lutar em túneis, lute em escombros. Então ficou muito perigoso ao soldado israelense combater em Gaza. Isso é muito complicado. Então o que acontece, eu vou tentar trazer para vocês eu trouxe um tanque da Segunda Guerra Mundial, que é um Sherman, mas tentando ilustrar o que talvez esteja acontecendo em Gaza na escala 1 para 36. Tenta puxar um pouco o microfone para sua frente, professor, aqui. Aí, ó. Então, isso, porque o senhor vai virar ali a cabeça. Isso, ele tem que estar sempre virado para o senhor aí, o microfone. Então, nesse sentido, o que acontece na escala 1 para 36, né? A gente tem talvez uma régua comum de colégio seja igual equivalente a 10 metros de distância. Vamos supor que seja 10 metros isso. Isso, então os combatentes, por exemplo, que estão fazendo isso lá na faixa de Gaza, eles usam uma munição que a gente chama de carga oca, que é muito barata de ser feita. Agora eu quero ver se o Gugão consegue pegar ali o detalhe dessa carga aí. Que daí, no caso, o RPG-7... Fica segurando aí, Fabrício, que isso aí que é a munição que o grupo terrorista Hamas usa lá. Ela é mais barata de ser fabricada. Peraí, segura aí que o Gugão tá fazendo foco ali e ó. Então ela vem em grande quantidade. Então ela tem, a gente chama de carga oca, porque ela tem uma tigela de metal aqui dentro, que quando ela vai e ela bate no anteparo ou num blindado, o que acontece? Ela ejeta uma grande quantidade de metal líquido incandescente lá dentro, que daí incendeia a munição. Metal líquido incandescente. Isso, só que é muito barato para produzir o RPG, sabe? Em relação aos blindados. Essa munição é chamada RPG? Sim, ela é de origem soviética e ela é muito barata para ser feita. E eles fazem aonde essa munição aí, Fabrício? O que acontece, a gente tem relatos de tanto esse tipo de munição, como também morteiros e também fuzis antimaterial serem feitos dentro de bunkers pelo próprio Hamas, através de peças. Eles fizeram de 2007 a 23 usinagens internas para fazer esse tipo de munição que pode paralisar as colunas blindadas israelenses, que talvez seja a parte mais forte do exército israelense. Então, junto a isso, eu tento também mostrar para vocês, na escala, as minas anti-blindados, né? As minas anti-tanque. Mostra ali, segura na mão, Fabrício, o Gugão vai tentar mostrar ali, ó. Elas fazem esse estrago que é tentar paralisar os tanques, né? Então, os tanques de combate, eles são paralisados por esse tipo de munição. Isso aí, tá. Isso é um exemplo de uma mina. Isso tem aos montes lá na faixa de Gaza agora? O que acontece, eles tiveram tempo de 2007 a 23 de fazer toda a rede de túneis e fazer todo o complexo de engenharia de combate para poder fazer com que as tropas blindadas israelenses tivessem mobilidade reduzida. Desde 2007 eles vêm construindo esses túneis? Sim, porque eles tiveram esse tempo para fazer todo esse tipo de aproveitamento do terreno. Porque a grande força de Israel está onde? Está nos blindados. Ou seja, porque o Israel foi concebido para lutar em pouquíssimo tempo fora do seu território e para garantir uma vitória decisiva em pouquíssimo tempo. Então, muito da força israelense é calcada nos blindados. Então, o Hamas, estudando isso, ele subverteu em Gaza a força israelense em fraqueza, porque é uma guerra prolongada, muito perto do seu território e justamente parando os seus blindados com um armamento, como posso dizer, muito mais barato. Sim. E por que Israel tem, apesar de ter um poderio imensamente superior ao Hamas, por que Israel tem tanta dificuldade para eliminar o grupo Hamas? Essas pessoas, elas têm esconderijos muito difíceis de serem alcançados. Como é que eles conseguem se proteger tanto? O que acontece que é o principal, no meu ponto de vista, que a gente vem estudando em relações internacionais, basicamente desde 2006, que foi justamente no conflito entre Israel e Hezbollah. Porque o que acontece, assim como teve o fenômeno da digitalização,
onde acabou com a internet de escada, o computador, a CPU e tudo que a gente tem está aqui dentro do celular em apps. O mesmo fenômeno aconteceu com o armamento. Ou seja, a defesa ficou muito mais forte. Então a digitalização dos armamentos horizontalizou capacidades e deu novos, como posso dizer para vocês, novas capacidades a armamentos antigos. Por exemplo, a gente vê muito, de novo, por parte do Hamas, a utilização dos morteiros, que todo mundo já achava que era uma arma obsoleta. Sim. Então, ele com morteiro, feito num bunker, o que acontece? O drone, fazendo a vigilância de onde está a tropa israelense, ele consegue em pouco tempo fazer disparos e depois se esconder de novo, mesmo descartando aquele morteiro. Sim, ali. Porque o morteiro ele ficou obsoleto enquanto não se conseguia fazer uma observação aérea, por exemplo. Agora, Sim. com o auxílio de um drone que, aos custos de uma guerra, dependendo ali, não é tão caro. Sim. Você faz a observação e o morteiro voltou a ter utilidade no conflito. Sim. Então, para exércitos como o israelense, que ele é muito moderno, ele está no estado da arte para enfrentar outros exércitos, o que acontece? A gente está vendo agora 2 tempos em conflito, né? A gente está vendo o passado recente e o futuro ali em choque por causa de justamente isso. A gente tem um exército como israelense concebido basicamente em 67, como eu falei, para ter uma vitória fulminante de blindados em pouquíssimo tempo no deserto, tendo que enfrentar um grupo paramilitar que utiliza da digitalização para justamente potencializar suas capacidades. O João Felipe Miller diz o seguinte, diz que o professor está sendo muito didático e completa. Inclusive o blindado Merkava foi fabricado pensando nessas situações. O que é o blindado Merkava, Fabrício? Ele é um blindado que ele é especial, por causa do seguinte, ele também pode carregar dentro dele soldados para dar apoio ao blindado. Porque o que acontece, o blindado ele sozinho, ele é uma presa fácil. Por isso que Gaza é tão complicado, porque as ruas de Gaza viraram armadilhas, né? Então, mesmo tendo a infantaria para dar apoio, o que acontece, eles ficam... a probabilidade dele ser, como posso dizer, embretado e eliminado é muito grande. Fabrício, se você puder complementar, o Merkava tem outra questão ainda também, lá, o que é Sim. uma blindagem ativa, que a gente chama, né? Então, além da própria blindagem da chapa de aço, ele vai conter pequenas pastilhas que são espécie de explosivo. Então, quando esse tipo de carga que o Fabrício explicou, que é disparado de forma muito improvisada, né, pelos RPGs. RPGs a gente conhece como um lança-foguete. Geralmente é uma arma pessoal, improvisada, carregada do ombro, disparada por uma única pessoa. Quando ela atinge essa blindagem ela explode e ela evita que... ela explode, né, dispersando o dispositivo, dispersando o projétil para longe e evita então que ela penetre ou gere uma explosão que vai gerar efeitos redundantes na tripulação. Então não precisa o tanque muitas vezes ele ser totalmente destruído ao ter a sua blindagem perfurada. Basta, por exemplo, que ele superaqueça, gere algum tipo de explosão secundária e a tripulação pode morrer, né? Então não é necessariamente furar totalmente a blindagem. Então o Merkava tem essa questão. Ele é um tanque extremamente pesado, justamente porque, se a gente for ver a imagem dele, ele vai ter como se fosse uma espécie de tijolinhos que são presos assim ao lado. Sim. Então é um tipo de blindagem, é um tipo de tecnologia, né, que os israelenses são realmente muito, muito bons por conta do que o Fabrício descreveu, né? Mas... o João Felipe Miller tá participando aqui, ele podia estar na bancada aqui, pelo visto. Ele vai legal. Complementando, né? Explosive Reactive Armor. Isso, exato, né? Era. E ele fala que são como tijolos. Uma espécie de tijolinho, exato. E ele fala aqui, ó, que basicamente o Hamas luta uma guerra de guerrilha, como foi feito no Vietnã, que é difícil de combater, ainda mais com tantos escombros que servem como esconderijo, que o Fabrício está nos alertando aqui. E o Hamas usa de tudo que tem em mãos, inclusive botijão de gás como munição de morteiro. Olha só que loucura, hein? A guerra assimétrica mesmo, né? A guerra totalmente do improviso. E assim, eu concordo com a explicação técnica, né, que o professor Fabrício trouxe, mas eu acho que é importante a gente lembrar também de um aspecto político que envolve na guerra.
O objetivo da guerra ele nunca é simplesmente militar, né? Ele sempre tem uma questão política. Ele tem que estar atrelado a um objetivo político. E é isso que, enfim, os pensadores militares eles sempre conseguem, eles utilizam para diferenciar o que eles vão chamar de uma guerra absoluta, né? Ou uma guerra total, da guerra real. Porque a guerra ela nunca vai ser aniquilar, dizimar, matar até a última pessoa, porque as condições do combate elas não permitem isso. A defesa vai ser, no geral, mais forte, ela sempre vai permitir um tipo de baixa. Então, geralmente, a guerra ela vai ser limitada por conta dessa questão política e também por conta de uma questão moral. Quantas baixas a gente consegue absorver, quantas mortes de soldados a gente consegue absorver até se render, até ter que ir para a mesa de negociação e dizer assim, chega, agora já morreram muitas pessoas, temos que encontrar um caminho para parar de brigar, né? Israel, tradicionalmente, é uma sociedade que, por conta também da participação ativa, né, das pessoas no serviço militar obrigatório, inclusive com mulheres, tradicionalmente é uma sociedade muito pouco propensa a ter baixas. Como o professor Fabrício falou, a guerra do Líbano de 2006 foi considerada um fracasso, mas nós formos ver, Israel ocupou Beirute, Israel teve uma série de vitórias no campo militar, só que teve muitas baixas. E a sociedade considerou aquilo um fracasso, porque não estava disposta a morrer tantas pessoas para aquilo. O que chama muita atenção agora é que, desde 2023, até em grande parte por conta dos ataques que foram perpetrados pelo Hamas, e que foram, de fato, ataques terroristas sem precedente, né, na história de Israel, isso parece ter se modificado na sociedade israelense. Esse limite moral das baixas, ele já não está tão presente. E aí parece que uma boa parte da sociedade, pelo menos da parcela política, do grupo de Netanyahu, não dá para dizer da sociedade, porque tem muitas manifestações internas a Israel, dentro de Israel, e de judeus pelo mundo inteiro contrárias à guerra, mas existe um centro, um núcleo político que está em torno do projeto de Netanyahu e de alguns outros elementos radicais, né, do sionismo, que é uma visão fundamentalista do judaísmo, que estão dispostas a absorver quantas baixas forem na população dos soldados israelenses para conseguir esse plano, né, de conquistar Gaza. Então, por isso, acho que o plano de Trump, por mais que atualmente ele não seja viável, ou assim, tenha alguns problemas que precisam ser discutidos, o simples fato de Netanyahu ter reconhecido é positivo, porque mostra que tem uma capacidade de moderar essa vontade absoluta de vencer a guerra no campo de batalha. E que, assim, não vai. É uma guerra que não está sendo travada, em certo sentido, há mais de 60 anos. Né?